Fazendo um videozinho aqui na mata, lugar aqui muito tranquilo. Queria deixar aí para as pessoas uma dica muito importante do Brasil, né? Quando eu venho trazendo essas informações, não é coisa da minha cabeça, o que eu esteja, mas são coisas que, se as pessoas verem, o próprio sistema mesmo, ele mostra para as pessoas. Então, uma coisa que me chamou a atenção, né, foi essa propaganda do Itaú, que tem aí, do Itaú 2018. E tem aquele vídeo do programa da Xuxa dos anos 90, que tem uma robô lá que diz do ano 2023, e a propaganda do Itaú, do Itaú 2018, a propaganda mostra, né, ela mostra um relógio digital parando em 2020, que a gente entende ali que foi a pandemia, né? Tipo a elite mundial. Não, nem a questão nem maçonaria, não. A questão nem é maçonaria, a questão é a elite. É os super maçons, o grau 33. Então, o que acontece? Ali pela propaganda dá pra ver que eles têm algo para 2023. Assim como em 2020, que parou, veio aquela toda aquela coisa de fechar comércio, né? E o relógio ele para em 2023 de novo. Então é uma propaganda muito macabra. O Itaú ele é uma das ferramentas do sistema que prega, que vem, né, nessa questão da agenda mundial, da nova ordem mundial, essa agenda maldita que tá aí dentro das universidades, está dentro de programa de TV, de rádio, a agenda se cumprindo a todo vapor. Então todo dia a gente está vendo isso. E as grandes metrópoles, as grandes cidades, elas estão fadadas ao caos. Apocalipse fala que em uma hora, né, vai vir a destruição, né, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, e caíram a cidade das nações. Então, tipo, essa hora nem chegou ainda. Ela não chegou, mas ela vai vir. Então, mas o que a gente está vendo? A gente vê o espelho das coisas. Porque quando a gente vai para o livro do Apocalipse, né, que em grego quer dizer, ele foi traduzido no grego, mas é revelação. Esse livro quer dizer revelação, o livro do Apocalipse. Aí a gente vê um emaranhado de pessoas, de pastores pregando coisa, heresia. A gente vê o sistema gospel aí, a gente vê muita coisa errada. Mas eu acredito que, assim como o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, e Deus falou para ele: volta, porque eu tenho 7.000 que ainda não se corromperam, que não, eu tenho ainda 7.000. Eu acredito que no Brasil, principalmente, ainda tem pessoas porque o pau está quebrando em todo mundo. Tem pessoas que acham que saindo daqui e indo para França, indo para Portugal, indo para sei lá eu, para Diaba 4, na verdade, o único refúgio que a pessoa tem de ter
e de saber é o próprio Messias. É o próprio Jesus Cristo. É só Jesus. Então, tá fadada ao caos. Vai acontecer muita coisa. Não é querer botar terror, nada. Mas é que o sistema, até pelo meio dos filmes, a gente vê o Demolidor do Sylvester Stallone falando da inteligência artificial. Hoje as pessoas cada vez menos têm contato físico. O filme Matrix também tem conteúdo falando sobre a inteligência artificial. Tantos filmes, Robocop, os antigos pelo menos dos filmes do Robocop. A gente vê também outros filmes como O Exterminador do Futuro, A Revolução das Máquinas. Então, as pessoas... Então, tudo está fadado à destruição de todas as causas, principalmente uma delas que é o conservadorismo. E infelizmente a gente saber que tantas pessoas ainda se iludem achando que o sistema vai ser a cura, ou se não, pessoas aí, né, porque a escritura sagrada diz que ela é proveitosa, segundo Timóteo 3,16, para ensinar. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, eu digo claramente, pessoas que estão na grande cidade vão sofrer, vão ter um grande sofrimento que nunca tiveram. A gente está vendo o estado da Bahia, o que está acontecendo na Bahia. E praga sendo atirado na terra. Né? Porque Deus está vindo, né? Ele vai vir. Tá? Isso é claro no livro de Apocalipse, que ele vai vir para destruir os que estão destruindo a terra. Então os que estão destruindo a terra, né, eles vão ter um dia de juízo. E está chegando. E está chegando esse dia aí. Então, eu digo para aquelas pessoas que às vezes tá fraca, fica firme, independente de religião, independente de qualquer coisa, fica firme. Porque esse Jesus Cristo que a gente conheceu do sistema, né? Esse Jesus Cristo Coca-Cola, na verdade, ele nunca veio trazer religião. Na verdade, Jesus nunca veio trazer religião à terra. Tanto que ele disse que não veio nem trazer paz, ele veio trazer espada e fogo. Quisera eu que já tivesse tudo queimando, ele falou, tudo ardendo em fogo. Quisera eu, ele disse. Então, eu venho nisso aí para avisar também dos enganos, do que está aí. Uma coisa que eu sempre não vou deixar de falar, que atrás dessas guerras, revolução, né, o que acontece? São famílias que se espionam, eles se espionam, desde a guerra de Waterloo. Eles compraram o primeiro banco mundial, os Rothschilds, na Inglaterra. Então, ali formou o primeiro banco mundial. Andrew Jackson, o presidente dos Estados Unidos, tentou barrar essa elite por 7 anos dentro dos Estados Unidos. Abraham Lincoln também. Então essa agenda ela tá assim com uma força, tipo nas próprias redes sociais, TikTok, fazendo as pessoas ficar idiotizadas. Porque o que acontece? Para se destruir um sistema tem que haver outro. Então nós estamos chegando, nós estamos entrando na era
de Aquário. Porque quem não sabe, existiu dois lugares que uns chamam de Lemúria e outros chamam de Atlantis. Esses dois lugares, foram destruídos pelo mar, né? Na época do dilúvio. Eu não acredito que Deus, eu não acredito quando falo aí que veio um meteoro e separou todas as nações, como a gente tem hoje, que são ilhas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que houve uma inversão magnética que separou, e isso, né, aconteceu antes do dilúvio. A escritura fala que os anjos sentinelas, isso está lá na carta de Judas, há anjos que não guardaram o estado natural. Ele tem guardado sob algemas eternas até o dia do juízo. Esses não vão ser soltos. Mas esses são os sentinelas que vieram aqui antes do tempo de Noé, trouxeram violência à terra, trouxeram ciência, trouxeram muita coisa. E só que desses anjos vieram filhos que eram gigantes, né, que eles fizeram com as mulheres. Gênesis 6 fala que eles saíram do estado lá e vieram, pegaram essas mulheres e fizeram filhos que eram depois gigantes, Néfilins. E isso está em outros livros. Está em outros livros. Livro de Jazar, livro de Enoque, vários livros narram a mesma coisa, que esses anjos caídos vieram, trouxeram ciências, né, de um monte de coisa, começaram a se mesclar, tipo, começou a haver muita coisa na Terra, tipo aquele cavalo com chifre, minotauro, esse negócio mesmo aí do dinossauro, tudo aí também, tudo foi uma coisa da era pré-diluviana. Porque a ciência estava se mudando, eles estavam tentando mudar. Então naquela época estava havendo, né, pessoas com metade peixe, né, metade peixe e metade cavalo, que é centauro ou minotauro. Então isso aí, o próprio estudo da Grécia mostra esses personagens, né, que existiu, né, que a gente vê. Então, só que o que acontece? Depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio, Noé e a família dele, lá em Gênesis fala bem claro que todo o espírito que pela narina, que respirava, né, pelas narinas, não conseguiram se salvar. Então, mas daí a gente encontra no livro ali dos antigos Pentateuco ali, a briga de Davi com Golias, que era um gigante. A gente vê os espias de Moisés que vieram e falaram para Moisés: nós não temos como entrar lá porque eles são tudo gigantes, são muito mais fortes. Então como explicar? Como é que tinha esses gigantes antes do dilúvio e como é que depois do dilúvio eles vieram a existir? Por quê? Porque segundo, né, esses deuses gregos, da mitologia aí que diz da Poseidon, que era um anjo caído, Atlas, que era filho de Poseidon, que também é anjo caído, era uma sociedade aquática, era um império aquático. Então por isso que tem até o filme aí do Poseidon, né, Aquaman. Então o que aconteceu?
eles começaram ali pelo Egito. O Egito tinha grande tecnologia, ciência de anjos caídos. Aí depois Babilônia, né, com Nimrod. Aí ele construiu a Torre de Babel, porque eles tinham medo que fosse haver um dilúvio de novo, do que tinha acontecido na Terra, e eles resolveram erguer a Torre de Babel, que depois Deus destruiu. Para quem não sabe, essa foi a primeira vinda de Deus na Terra. Foi na Torre de Babel que ele desceu para ver o que os filhos dos homens faziam. Lá é bem claro, ele desceu. Então, para mim não é uma segunda vinda de Cristo, para mim é uma terceira, porque isso lá está escrito em Gênesis, que vendo Deus que os filhos dos homens faziam uma torre, porque a ideia desses lá de trás, como tem esses líderes de hoje, os líderes políticos aí, sei lá, os líderes mundial, eles nunca deixaram de ter a ideia de que Lúcifer tinha e tem, de subir ao mais alto céu e se estabilizar lá. Então, e desde a história de Gênesis até Apocalipse, a gente vê pelo livro de Esther, né, Mardoqueu, a gente vê lá a tentativa de morte para cima do povo judeu, lá no livro de Esther. Depois a gente vê Herodes lá, com Jesus pequeno. A gente viu isso, essas repetições na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Muito antes disso a gente viu o que o faraó mandou fazer com as crianças, de jogar no rio Nilo, porque o povo estava crescendo, o povo hebreu, o povo de Deus estava crescendo no Egito e estava tendo crianças. Então o faraó mandou que atirasse essas crianças no rio para que os crocodilos comessem. E isso é relatado, está em livros e até achados aí, dá para ver, né, no Egito lá. Então isso é notório, não é nada, é uma coisa que qualquer um se achar vai descobrir. A gente vê aí, tem fotos que eles botavam na parede lá, os egípcios deixaram gravado, de crocodilo comendo, eles jogando criança e os crocodilos comendo. Então o povo que é de Deus, né, a igreja, ela sempre foi perseguida. E a igreja, quando eu digo, não é nomes aí, a igreja são pessoas. Porque uma coisa são placas de igreja, outra coisa é a pessoa. Então ele não vai vir buscar, né, independente de religião, ele não vai vir buscar ninguém aí, pode ser a religião que for. Acredito que Deus, ele tem um plano de salvação e vai acontecer, no tempo certo vai acontecer. Então eu estou trazendo e deixando claro que os tempos que hão de vir, esse tempo da era do peixe, porque a gente vê que esse sistema mitraico de 25 de dezembro, quem cultuava eram os filisteus. Então, no concílio de Nicéia, que foi pelo último imperador de Roma, Constantino, ele juntou, né, tudo essas coisas da antiga Babilônia, de adoração aos mortos, todas essas coisas que tem hoje aí dentro da Igreja Católica, foi trazido lá do primeiro império da Babilônia. Então por isso que Apocalipse 18:4 fala: sai dela, povo meu. E ouvi uma voz, né? Então, e Jeremias 51 também diz lá, se eu não me engano, Jeremias 51 diz: fugir de Babilônia. Então
Então assim, a questão é a sabedoria do que vai poder te salvar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então o mundo está um caos. Então a preparação, né, ela é muito importante, tanto na questão espiritual, como física, como de vir para um lugar assim, retirado, é muito importante. A pessoa aprender a viver, né, em áreas mais retiradas, porque não é fácil. As grandes, pequena e média cidades, todas estão fadadas ao caos. E vão ficar pior, porque até vir o reino que está para se estabelecer, vai acontecer coisas cada vez pior. Essas coisas, tudo que a gente está vendo aí, que a gente vê, uma hora frio demais, chuva demais, sol queimando, calor. E também não esquecendo do tempo do ano que os judeus sempre celebraram. E isso está no Antigo Testamento, que é o ano sabático, o ano Shemitah, que sempre foi uma prática de plantio, que a terra, ela tem que, tu planta em um ano, um mês, tu não vai plantar. Tu não vai plantar, tu tem que perdoar quem te deve, que é onde tudo tem que ser restabelecido. E também, assim também ainda antes no ano, tem um mês. Então assim, o ano Shemitah, ele não é só um ano. Muitos pastores, muitos aí falam aí, mas o ano Shemitah, ele não é só questão ele é de milênio também. A terra, ela vem num ciclo, a cada ciclo de 6 em 6 anos, um é de descanso, que é 1000 anos. Então, não é só questão, né, de saber que que vai, é uma renovação. Então a gente está vendo tanta coisa acontecer, porque também guerras, rumores de guerras, terremotos, reino contra reino, né? Ele próprio falou. Mas então o que está vindo agora é isso aí, é o tempo que a terra tem que se restabelecer. Então esse tempo ele está entrando, né? E como ele está vindo, está mudando o jeito das pessoas também viverem. Por isso que a gente está vendo cada vez mais pessoas se comportando, olha, pior do que animais. Nem animais não têm comportamento como muita gente tem. Então o melhor é ficar afastado desse tipo de gente. Pessoas que são contra a família, são contra... A gente tem que tentar ficar afastado, se mais possível, seja de parente ainda às vezes, seja quem for. Não botar nada acima de Deus, porque acima de Deus não tem nada. Não tem como, né? Aonde estiver teu coração, ali também vai estar o teu tesouro. É saber usar o que a gente tem à nossa disposição. O que tem, às vezes não é muito, mas tem que saber usar, né? Saber usar e com sabedoria, seja dinheiro, seja a questão financeira. Então é muito importante a gente se retirar, saber a hora de se retirar. Porque Jesus disse, a hora que virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, que vê a abominação no lugar santo, quem lê entenda, isso
Isso é espiritual. Isso é nós, é o corpo. É o nosso corpo. Estão querendo botar coisa, tá? A genética, estão querendo mudar a nossa genética. Não está dando para dizer que a grama é verde. Está ficando perigoso dizer que a grama é verde. Então, a gente tem que escolher as palavras e escolher o jeito de viver, sei lá, o jeito de muita coisa mesmo. Porque olha, às vezes aí bom, como diz lá Pedro, diz, às vezes um pequeno fogo se incendeia uma floresta inteira, uma pequena fagulha, né? Como aqui nessa mata aqui, um pequeno fogo incendeia tudo. Então, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está sofrendo um caos. O estado da Califórnia está vivendo um inferno. Tanto que tem pessoas falando para não ir para o estado da Califórnia. Porque o estado da Califórnia tem pessoas zumbi andando na rua. É roubo. Olha, e aqui no Brasil a Bahia agora. Mas então é trazer essas informações. Que o que está para se cumprir, vai se cumprir. Querendo ou não, vai se cumprir. A gente está vendo o Ocidente, o Oriente contra o Ocidente. Os BRICS, a gente está vendo, né? O que fala lá, Daniel 7, dos 10 chifres, e um se engrandeceu e derrubou 3. Apocalipse 17, né? 17 lá que fala, e estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à besta. Então a questão é muito mais do que a elite mundial. Muito mais, muito mais, muito mais. É a questão, porque nada está acima de Deus. É que o poder está sendo dado a pessoas. Infelizmente, a gente sabe que o poder está sendo dado e foi dado por essa elite para governar. E a gente sabe quem é que também está por trás dessa elite aí, né? Um marxismo cultural, né? Então assim, o mundo todo vermelho. Então não tem a escritura, ela é muito exata, não tem como. Então assim, o negócio é escatológico. Quando eu venho trazendo, eu trago escatológica mesmo. São coisas escatológicas. Tanto que está na Bíblia, que o que está fora da Bíblia. Mas é isso aí. Saber se retirar, como Jesus disse, quando virdes o abominável, quando vocês vê o que está profanado, a profanação, quando vier a profanação no lugar santo, que é nós, muito mais do que placa de igreja, quem lê, entenda. Mateus 24, mate tiarro, no hebraico. Quem lê, entenda. Tanto que, então, é muito importante saber como se comportar em meio a tanta coisa aí que a televisão não vai mostrar. A televisão não mostra. Pessoas aí, a gente tem um livro, 1984, de George Orwell. Ele mostra um sistema que vai ter até a polícia do pensamento. Ninguém vai poder fazer nada sem antes o Estado. Muitas pessoas sabem da Coreia do Norte, sabem do sistema da Coreia do Norte. E eu acredito que esse sistema que está na Coreia do Norte, ela vai vir o mundo todo. Então o que está acontecendo, o que vai acontecer é isso aí.
Os inimigos de Israel estão aí. Então Israel lá está toda cercada. Tem a OTAN. Então a figueira, né? A figueira, a gente sabe que o próprio Jesus aí, o Messias, falou, né? Disso aí. Então é ficar esperto aí em tudo que está acontecendo e saber se retirar. Saber a hora que tem que se retirar. E quando eu digo se retirar de tudo. Não é só de cidade, não é só mudar de cidade, ir para um lugar mais como este. É em todas as questões. É cortar aquela amizade que não te faz bem, aquela amizade que não vai te levar. É tudo. Ou tu agrada a Deus, ou tu, infelizmente, é a escolha, é isso aí. E uma coisa não adianta, é sair dessa ilusão que direita, esquerda, não sei o que, Lula, Bolsonaro, o que existe é uma agenda, o que existe é uma elite, o que existe é o que está ali, ordem e progresso. As pessoas leem isso, sabem que está na bandeira do Brasil, ordem e progresso, achando que é para os brasileiros. Não é para os brasileiros. Isso, ordem e progresso é para eles, não para o povo. O povo que... Isso aqui é pão e circo. Isso aqui está como nos dias do Império Romano. O Império Romano está parecido com a destruição nos tempos final do Império Romano. O Império Romano no final do Império Romano no final estava muito decadente. Então eles foram para lá e citaram, né, os inimigos de Israel ali que tinha ali, né, os romanos incitaram a invadir o templo, saquear, fazer tudo quanto é coisa, e eles acabaram também pegando essas coisas, né, dos inimigos ali de Israel e levando para Roma. Tanto que tem um arco de Tito na Itália que mostra eles levando o candelabro, levando fizeram o Coliseu. Aí tinha, então isso é histórico. Então primeiro há de vir no mundo aquilo que as pessoas vão, né, primeiramente vão achar que é paz. Quando estiverem falando de paz e segurança, aí virá tamanha destruição. Porque a ONU ela está nos Estados Unidos. E ela tem, cada país tem um representante lá. Então é como se fosse todos os países. Então é isso aí. A ONU são os três poderes aí, mais a ONU, o Vaticano, né, o Clube de Roma. Aí eles querem, né, fazer 10 blocos econômicos no mundo todo. Mas no reino milenar de Cristo, na verdade serão 12. 12 e não 10 como eles querem. Mas então é isso aí. É saber se preparar, né? A gente torce pelo melhor. Mas a gente tem que ficar preparado para o pior. Isso aí o povo de Deus, o povo hebreu já vivia assim. Sempre viveram assim. Então, por que eu não vou viver? Por que alguém não vai viver isso aí? Um shalom, shalom a todos. E até um outro vídeo aí, se Deus quiser. Que todos fiquem na paz, independente de religião, qualquer coisa. Ficar esperto.
com o sistema, que está aí para alienar as pessoas, né? O Big Brother está aí, o grande irmão. George Orwell, o livro 1984, uma ditadura. Tem um filme 1984, tá? Onde as pessoas não vão ter liberdade nenhuma. A liberdade vai acabar. Tá por um fio. Então é ficar esperto, porque essa gente, para ver que de 1824 a 1988 foram 7 constituições já no Brasil, 9 moedas. Então, de cada 2 de 27 anos, os militares, eles sempre vêm fazendo aí golpe. E esses militares de alta patente, todos são maçom. Todos pertencem a seitas aí religiosas. Então vou ficando por aqui e falar que não tem salvação a única salvação que existe é Hebreus 11. Hebreus 11, uma coisa assim, eu sei que é em Hebreus que fala que eles têm uma nova pátria a conhecer, a pátria celestial. Colossenses 3 também fala: não pensei nas coisas que são da terra, mas pensai nas coisas que são lá do alto. Então, então não adianta sair do sistema. Sair mesmo, por completo.